A verdadeira história de Chapeuzinho Vermelho. Nem todas as histórias que ouvimos quando criança possuem uma única versão, e boa parte dos chamados conto de fadas, na verdade, tem origens bem antigas, de tempos em que as histórias não eram feitas para entreter, mas sim para alertar. O conto de Chapeuzinho Vermelho todos conhecemos. Uma menina encarregada de levar comida para a avó, que mora no meio da floresta, e no caminho se depara com um lobo mau, que se aproveita da ingenuidade da criança para descobrir aonde ela está indo. O resto da história vocês já sabem. Ele pega um atalho, chega primeiro na casa da senhora, a engole e se veste como ela. Chega então a menina e por fim também é engolida. Momentos depois, elas são salvas por um caçador que percebeu todo o plano do lobo. Porém, a história original não é bem assim. A verdadeira história é bem mais sangrenta e aterrorizante que isso. Relatos dizem que a história de Chapeuzinho Vermelho surgiu há cerca de 3.000 anos atrás. E uma das versões que era contada na Europa veio de uma fábula grega, escrita por Esopo, no século 6 a.C. Bom, na verdade, nessa história, a protagonista é uma jovem adolescente que na época já era considerada adulta. Ela não usava o chapéu vermelho. Acredita-se que essa versão do capuz apareceu somente no século 17 e somente depois virou parte da história. Na história contada no século 6, a jovem recebeu uma ordem para que ela atravessasse a floresta e levasse pão e leite para a avó. O que acontece a seguir não muda muito das versões atuais. O lobo aborda a jovem na floresta, pergunta aonde ela vai e pega um atalho para chegar primeiro na casa da pobre senhora. É aí que a história começa a ficar diferente. Chegando lá, o lobo mata e esquarteja a senhora, sem dar a mínima chance de ela ter sobrevivido. Já os pedaços da vítima são cortados e colocados em uma espécie de travessa, para serem levados ao forno. Passado alguns minutos, Chapeuzinho chega na casa. O lobo está vestido com as roupas da sua avó e está deitado na cama para enganar a menina, que nada percebe. Chapeuzinho então entrega o pão e o leite ao lobo disfarçado, e ele diz para a garota não se preocupar, pois havia carne e vinho guardados, e oferece à menina, que aceita na hora. Ela então devora a carne da sua própria avó morta pelo lobo. Em seguida, o lobo disfarçado com as roupas da avó pede para que a menina tire todas as suas roupas e deite ao lado dele. A menina, sem pensar duas vezes, obedece o pedido. E aí então que o lobo mata e se alimenta da pobre jovem. E assim então acaba a triste história de Chapeuzinho Vermelho.